pensamento é um instrumento a partir do qual a mente registra informações, cristaliza as crenças e influencia e também é influenciada. Portanto, quando você tem uma frequência positiva, sintonizando com uma frequência positiva, você vai elevar essa frequência positiva ao limite. Agora, se você tem uma frequência baixa, uma frequência pesada, que se junta com uma outra frequência pesada, obviamente que você vai ser derrubado. Olá, muito boa tarde a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está no ar o programa Mentes Além do Tempo. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e excepcionalmente hoje a Eliane não está comigo. Hoje eu estou sozinho aqui no estúdio porque ela está conduzindo uma constelação sistêmica. Ela atendeu uma moça que vem de Foz do Iguaçu, né, muito empenhada em querer participar aí, não tinha outro horário, então ela resolveu atendê-la exatamente porque o nosso propósito é esse, né? Auxiliar as pessoas naquilo que elas necessitam para que todos nós possamos ter uma vida melhor, mais leve, mais tranquila, e hoje então ela está atendendo essa moça. E eu estou aqui para a gente bater um papo, nosso papo de sábado, todo sábado, 12h30, e a gente vai hoje, querido ouvinte, refletir juntos sobre um assunto muito importante, um assunto que fala muito sobre o que é a nossa vida, onde a gente de fato está, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os pensamentos e sobre a qualidade dos nossos pensamentos, né? Pensamento que a gente sabe que são a base da criação da nossa vida. Você já acompanha a Vibe Mundial há muito tempo, você sabe que o pensamento é a base de tudo. Tudo que existe, tudo que você pode ver, tocar e sentir na sua vida, antes começou no pensamento. Então, essa mesa, esse microfone no qual eu estou falando, se você estiver dirigindo o carro que você está dirigindo, se você estiver no ônibus, o ônibus onde você está, se você estiver na sua casa, tudo que tem dentro da sua casa e a sua casa, tudo, absolutamente tudo, antes de acontecer de fato, antes de existir materialmente, existiu na imaginação, no pensamento de alguém. A gente tem esta condição de criar antes na mente, para que depois se materialize. Os espíritos que ajudaram Allan Kardec na codificação que ele nos apresentou e que tanto nos ajuda a entender os fenômenos da matéria e da espiritualidade, vão dizer na questão 89A de O Livro dos Espíritos que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também ali está. O que isso significa? Significa que todas as vezes que você estiver em algum lugar e estiver pensando em outra coisa que não o que está acontecendo naquele lugar, você de fato não está naquele lugar. Vamos dar um exemplo. Se você estiver fazendo um curso, estiver lá na escola, na classe, sentado na carteira e o professor explicando, e em algum momento seu pensamento te tira dali, te leva, por exemplo, para lembrança de que você precisa preparar a declaração do seu imposto de renda, ou para lembrança de que você ficou de ligar para sua mãe e esqueceu de ligar para ela, ou para lembrança de que você precisa comprar alguma coisa para repor a sua despensa. Naquele momento, você não está ali assistindo aula. Naquele momento, você está fazendo seu imposto de renda, ou você está visitando a tua mãe, ou você está na fila do supermercado. Mas o único lugar onde você não está é ali sentadinho assistindo aula. Por quê? Porque a sua alma vai acompanhar o seu pensamento. A sua alma vai seguir o seu pensamento onde quer que ele se projete. Pelo pensamento, nós nos comunicamos também. Nós nos comunicamos com a gente mesmo, nós nos comunicamos entre encarnados, né, entre pessoas vivas. O pensamento pode projetar comunicação. E a gente se comunica também com os espíritos desencarnados, né? É através do pensamento que se dá todas essas conexões, né? E o pensamento é, antes de tudo, a matéria-prima da mente. É o produto do qual a mente se vale para
fazer tudo que ela faz, para produzir tudo que ela produz, tanto do ponto de vista positivo, ou seja, tudo aquilo que vai te tornar melhor, que vai te empoderar, que vai te potencializar, quanto para produzir tudo aquilo que vai te limitar, vai te fazer mal, vai te fazer sofrer, vai gerar dor. E esse é um objeto de estudo muito importante que ainda está longe, muito longe da gente compreender na sua essência, na sua profundidade, né? O pensamento é algo ainda muito pouco conhecido de nós, né? Até onde o nosso entendimento, a nossa ciência, a nossa capacidade cognitiva conseguiu chegar, ela ainda está muito distante da condição de compreender efetivamente tudo aquilo que o pensamento representa, né? No Espírito Horizontes da Mente, que é uma psicografia do médium João Nunes Maia, mensagem do Espírito Miramês, ele vai dizer assim: surge um novo sol na psiquiatria, com uma profusão de remodelações, tendo na mente a responsável direta por todas as enfermidades, o germe de todos os desequilíbrios do vaso físico. Olha só, gente. Ele afirma que a mente é a responsável direta por todas as enfermidades. E ele vai concluir dizendo: o problema fundamental, em primeiro plano, vai ser educar e depois instruir os indivíduos sobre como usar a faculdade do pensar, a maior força de todos os planos da existência. A maior força de todos os planos da existência. Portanto, o pensar, gente, é o caminho através do qual tanto nós, encarnados, quanto os desencarnados, vão trilhar para poder executar as suas tarefas, para poder caminhar no seu processo. E o seu processo, no final das contas, tanto nosso enquanto encarnados, quanto do plano espiritual, é o de se melhorar, é o de progredir espiritualmente, é o de evoluir do ponto de vista moral, porque o espírito só progride na medida em que moralmente a gente vai evoluindo, na medida em que a gente consegue ultrapassar todas as nossas paixões, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, e dar um passo adiante no sentido de podermos ser mais abertos àquilo que de fato importa, que é estender a mão, que é auxiliar quem está à nossa volta e que é, em última instância, na medida em que a gente faz isso, auxiliar a gente mesmo. Fazer com que, ao praticar o bem às pessoas que estão próximas da gente, a gente também se beneficie, a gente também avance, né? De tal forma que, então, diante disso, a mente é a instância responsável pelos pensamentos. Os pensamentos são a matéria-prima da mente, né? O pensamento é o instrumento a partir do qual a mente registra informações, cristaliza as crenças e influencia e também é influenciada. Volto a dizer, tanto do ponto de vista físico, entre nós encarnados, quanto do ponto de vista espiritual, ou seja, as influências que nós recebemos da espiritualidade. E aí, de novo, o pensamento entra nessa história de forma contundente na medida em que, quando você pensa positivamente, quando você consegue alimentar pensamentos edificantes, pensamentos que são voltados ao bem, você cria um padrão de sintonia com aquelas entidades espirituais que estão vibrando na mesma frequência, ou seja, também interessadas no progresso, no bem, na ajuda. E da mesma forma, quando seus pensamentos são negativos, são pessimistas, são pensamentos de depreciação, de menos-valia, tudo isso vai fazer com que você se afinize com irmãos que estão cada vez mais nesta mesma frequência. E a gente já conversou isso em outros programas, né? Existe uma lei da física que vale tanto para nós aqui quanto para os espíritos desencarnados, que é a lei da ressonância. Quando você pega uma energia de uma determinada frequência e junta com uma outra energia que está na mesma frequência, o crescimento desta energia não é de 1 para 2. O crescimento é exponencial, ele se amplifica ao limite. Portanto, quando você tem uma frequência positiva
sintonizando com uma frequência positiva, você vai elevar essa frequência positiva ao limite. Agora, se você tem uma frequência baixa, uma frequência pesada, que se junta com uma outra frequência pesada, obviamente que você vai ser derrubado. Então, vira uma bola de neve. Por isso que é tão importante a gente cultivar pensamentos positivos, né? A gente já também conversou em outros programas aqui, já explicou como que funciona a mente da gente, né? Como a mente trabalha. Então, esse é um modelo de mente que a gente usa muito na hipnoterapia e que é fundamental para que a gente possa, inclusive, explicar para as pessoas que a hipnose é algo absolutamente normal e natural, que todo mundo passa, não é nada sobrenatural, não é nada místico, não, é uma coisa natural, é científico, né? E esse modelo criado por Gerald Klein, ele consiste em uma subdivisão da mente em 3 estágios, em 3, digamos assim, quadrantes. A mente consciente, que cuida do raciocínio, da atenção, da força de vontade, cuida das memórias de curto prazo, que é a parte da mente que você está usando agora, ouvinte, e quem está no YouTube assistindo, é a parte da mente que você está usando para me ouvir, para me assistir. É a parte da mente que eu estou usando para falar. A mente consciente, que ele vai chamar. Há uma outra parte da mente também, que é uma mente mais, digamos assim, ancestral. É a primeira que foi formada. É uma mente que a gente não mexe, não tem como mexer nela. Que ele vai chamar de mente inconsciente, que vai cuidar das funções que são involuntárias, né? Então, como eu costumo dizer, você não está pensando para o seu coração bater, mas ele está batendo. Você não está pensando para o seu pulmão se expandir, para você respirar, para o seu sangue circular, mas tudo isso está acontecendo, independente de você estar pensando ou não. Quem cuida disso é essa parte da mente, a mente inconsciente. A gente não cuida, a gente não mexe com ela. Ela fica lá quietinha, trabalhando e está tudo certo. E aí vem a parte da mente que é a mais importante, que é a mente subconsciente, o sistema límbico, né? Que é onde estão registradas as memórias de longo prazo, que é onde estão registrados os nossos hábitos, o nosso instinto de autopreservação, as nossas emoções. Está tudo ali. Esta parte da mente é a parte da mente que está no controle. A gente diz isso aqui toda semana. Então é o seu subconsciente que vai te comandar, não tem o que fazer sobre isso. Acontece que, como a gente acredita que é a mente consciente que comanda, a gente acha que tudo a gente resolve na base da razão, né? Tudo a gente resolve no mental. E não é assim. Basta você se conectar com o seu interior, com o seu íntimo, fazer uma respiração profunda, que você vai conseguir perceber uma capacidade de percepção, de leitura da vida, das pessoas, das coisas, muito maior do que essa que você traz na sua cabeça. Muito maior do que essa que você vai buscar a partir das suas experiências, porque as suas experiências vão estar te conduzindo sempre para o mesmo lugar, mas o seu íntimo sabe o lugar correto. A consciência, ela representa muito pouca influência nas decisões que nós tomamos no dia a dia. Que no final das contas é o subconsciente que se impõe para poder dirigir a nossa vida, né? Eu gosto muito de dar um exemplo com o qual eu lido quase que todos os dias, que é o exemplo de quem sofre de fobia. A pessoa que tem fobia de barata, ela quando vê a barata, ela não vê o inseto, ela vê uma ameaça para a própria vida. Ela entra em desespero, algo absolutamente incontrolável. Por quê? Porque o subconsciente se impôs nessa hora. A razão ali não conta nada. Ela não se apresenta nessa hora. É o subconsciente que comanda. Para vocês terem uma ideia, a mente consciente, ela consegue processar 40 bits de informação por segundo. A mente subconsciente processa de 1 a 10 milhões de bits por segundo. Dá para perceber a diferença? E nem seria possível, nem seria viável que a mente consciente processasse a mesma quantidade de bits de informação que a mente subconsciente, senão a nossa mente entraria em colapso, a gente ia explodir completamente, né? Muito bem. E já que é assim, a mente subconsciente então está no comando, ela, obviamente, vai ser responsável pelo nosso comportamento, pelos nossos hábitos, pelas nossas crenças. Tudo de bom que a gente faz e tudo de ruim que a gente faz também. Está tudo ali. E quem vai, o instrumento, como eu disse, que vai ser utilizado por ela para fazer com que a gente funcione nesta realidade material, é o pensamento.
É através do pensamento que a gente vai se sintonizar, através do pensamento que a gente vai criar, é através do pensamento que a gente consegue tomar decisões que nós acreditamos muitas vezes serem do campo racional, quando na verdade tem uma interferência, uma influência muito grande da mente subconsciente. E os pensamentos, gente, eles têm regras. Né? Parece meio esquisito isso, mas é verdade. Ele tem regras que são formas de funcionar, né, que são meio que um padrão dentre nós, né, dentre as pessoas encarnadas. É uma maneira disso se processar na nossa mente e que se repete com qualquer pessoa. E eu vou, então, explicar um pouquinho essas regras para a gente ter entendimento disso e, a partir do entendimento dessas regras, também ter condição de poder funcionar, né, a partir do conhecimento, do entendimento que as coisas funcionam dessa forma, poder agir de uma maneira que seja mais benéfica para nós no nosso dia a dia. Né? Então vamos lá. Regra número 1 do padrão de funcionamento do pensamento. Todo pensamento produz uma reação fisiológica. O que significa que, se nós pensamos coisas boas, o nosso corpo reagirá de forma positiva. O mesmo vale para os pensamentos negativos. Se você pensa negativamente, a tendência é que o seu corpo reaja de forma negativa, inclusive criando doenças. Né? No fundo é isso. Tá? E você pode atestar isso nesse momento, se você quiser, fazendo um exercício muito simples. Se você estiver dirigindo, não faça isso, tá? Preste muita atenção aí no trânsito. Mas se você estiver num ambiente tranquilo, experimente fechar os olhos agora e imaginar a cozinha da sua casa. Imagina que sobre a pia da cozinha da sua casa tem uma tábua daquelas de cortar frios, de cortar carne. Agora imagina que em cima dessa tábua tem um limão. E do lado do limão uma faca. Agora imagina que você está cortando o limão ao meio e colocando o limão na boca. E dando uma boa sugada no sumo do limão. Se você seguiu a minha orientação, muito provavelmente você fez uma expressão de careta, muito provavelmente você sentiu o gosto do limão azedo passando pela sua garganta. É possível, inclusive, que você tenha salivado. É possível que você tenha tido outras reações físicas. Todo pensamento produz uma reação fisiológica. Então, quando você imaginou colocar o limão, de fato, verdadeiramente, ele não estava com você. Mas, ao imaginar que você estava sugando o suco do limão, você salivou. O organismo vai sempre produzir uma resposta fisiológica de acordo com o seu pensamento. Então, pensar positivamente é sempre muito importante. Aí você vai dizer para mim, mas Edgar, eu não consigo pensar positivamente. É muito complicado para mim, é difícil para mim. Volta e meia o meu pensamento está num lado muito sombrio. Então tem um instrumento, tem uma ferramenta que você pode usar para treinar, porque isso também é treino, tá, gente? Do mesmo jeito que você pensa rotineiramente no negativo, você pode pensar rotineiramente no positivo se você treinar isso. Então, toda vez que você se pegar pensando negativamente, agradeça. Pense em alguma coisa para agradecer. Agradeça o ar que você respira, agradeça o seu coração batendo, agradeça o corpo que você tem, agradeça a casa, agradeça a água que chega na sua casa. Agradeça, escolha algo, a coisa mais simples. O cafezinho que você toma, agradeça. Crie o hábito de agradecer sempre que surgir um pensamento negativo. Aos poucos você vai mudando essa frequência e vai mudando a forma de funcionar. Regra número 2 do pensamento. Todo pensamento, desde que possível, tende a se realizar. Todo pensamento, desde que possível, tende a se realizar. Quando realizáveis, os nossos objetivos, eles têm uma tendência natural de se concretizar. As coisas ruins que pensamos também tendem a se realizar. Portanto, mais um motivo para você pensar positivamente. Porque o pensamento que você constrói, ele vai se realizar. Diante disso, faz todo sentido você criar coisas boas. Pense nos seus projetos, pense em você realizando aquilo que você deseja, porque
Fazendo isso, a tendência é que você encontre instrumentos para poder colocar aquilo em funcionamento e realizar os seus desejos, realizar os seus projetos. O pensamento ele tem uma energia e um poder muito poderosos para poder acontecer. Como eu disse no começo do programa, tudo que existe surgiu antes no pensamento. Então pense no que você quer. Mas tenha projetos que são realizáveis, entende? Não adianta você querer ser o presidente dos Estados Unidos se você nem americano é. Isso não vai acontecer. Mas também não pense em nada muito simples, muito fácil, porque você se desestimula. Pense em coisas concretas que podem acontecer. Dê pequenos passos. Isso é muito importante porque é a partir deste movimento que a gente começa a se potencializar para poder realizar aquilo que a gente deseja na vida. Regra número 3: todo pensamento produz uma sensação, uma emoção ou um desejo, o que significa que nós vamos traduzir os nossos pensamentos em respostas sensoriais e emocionais. Um exemplo bom disso é toda vez que você está assistindo um filme. Quando você está assistindo um filme e você tem uma cena dramática ali, às vezes você chora. Quando você está assistindo uma comédia, você dá risada. Você sabe que tudo que está acontecendo naquele filme não é verdade. É tudo obra de ficção. No entanto, você se emociona. Então, os pensamentos também produzem emoções. E quando há pensamento, e a gente usa muito isso na hipnoterapia, quando um pensamento está associado a uma emoção, a gente tem todos os instrumentos para poder ressignificar uma memória e tirar a pessoa daquela dor, daquele sofrimento. A gente cura depressão, síndrome do pânico, a gente cura dores de todos os tipos, a gente resolve problema de dificuldade de engravidar, todo tipo de fobia, enfim. A lista de benesses que a hipnoterapia produz é gigantesca exatamente porque a gente lida com o pensamento e com a emoção, que associados e conduzidos na direção certa vão fazer maravilhas nas pessoas. Nós temos também outros padrões do pensamento que são formas de funcionar. Todo pensamento gera emoções conscientes e inconscientes, como atos falhos, expressões corporais e pistas oculares. Outra regrinha: se houver conflito entre a imaginação e a vontade, a imaginação prevalece. Significa que pela imaginação é possível mudar hábitos e gerar novos comportamentos. Quando você dirige um carro por um caminho, de tanto você dirigir o carro por aquele caminho, o chão fica marcado. É isso que o pensamento recorrente promove na gente. O problema é que a gente dirige o carro para o caminho errado, para o caminho ruim. Quando a gente consegue dirigir e apontar o carro para o caminho bom, para o caminho positivo, aí só coisas boas acontecem. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, querido ouvinte. Espero que você consiga, a partir dessas dicas, dessas ideias, reformular a forma de pensar e, a partir disso, reformular também a sua forma de agir diante do mundo. Como disse Miramês no livro Os Horizontes da Mente, pela psicografia de João Nunes Maia, o poder da mente ultrapassa as nossas acanhadas concepções terrenas. Nela está o germe de criações indescritíveis e o princípio de belezas imortais, porque, por seu intermédio, flui o poder fantástico de Deus. Querido ouvinte, semana que vem a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. Mas se você gostou desse conteúdo e quiser seguir a gente nas redes sociais, basta entrar lá no Instagram, digitar lá @ElianeBim, começa a seguir a Eliane, ou @EdgarBim, começa a seguir, tem muito conteúdo lá, você vai poder também aproveitar outros conteúdos que a gente não consegue trazer aqui na rádio. E se você quiser também, pode acompanhar a gente no YouTube, a gente tem um canal lá no YouTube, é o BIM91, BIM91. Entra no YouTube, faz uma busca, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta os vídeos. É muito importante que você faça tudo isso para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa apresentá-lo para mais pessoas que, assim como você, também têm interesse por esse tipo de assunto e quer se aprofundar mais, né? E se você quiser tratar qualquer uma dessas fobias, qualquer um desses problemas mentais que eu mencionei, você pode mandar para mim uma mensagem no WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer em entrar em contato com você e a gente se comunicar para conversar sobre as possibilidades da hipnoterapia, que é uma ferramenta poderosíssima para o tratamento de todo tipo de transtorno mental. O meu WhatsApp é o 11 9 7274 7997. 11 9 7274 7997. E se você quiser agendar uma consulta com a Eliane para fazer uma constelação sistêmica, que é o que ela está fazendo hoje, né? Ou se você também quiser marcar uma sessão de psicanálise sistêmica, que é uma abordagem muito interessante, que vai te atender
tanto no campo físico, quanto no mental, quanto no emocional, quanto no espiritual, entre em contato com ela também pelo WhatsApp. O número dela é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. Querido ouvinte, semana que vem a gente volta, aí com a Eliane junto. Meio-dia e 30 a gente se vê. Tenham todos um lindo final de semana, uma excelente semana e até sábado.